Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, vão entrando, vão chegando. Como eu sempre digo nas minhas aulas, vão se aproximando que estamos começando aqui no canal do YouTube do Descomplica mais uma aula de Sociologia. Para quem não me conhece, o meu nome é Débora Andrade, também chamada pelos alunos amigos, né, de Deb. Eu sou professora de Filosofia e Sociologia aqui do Descomplica e hoje eu vou te dar uma aula super bacana, super importante sobre o sociólogo clássico Max Weber. Tá? Gente, quase que eu falo Karl Marx. O Max Weber. Vamos lá? Bom, o Max Weber, ele foi um sociólogo alemão do século XIX, que, em oposição, em refutação ao conceito de fato social de Emile Durkheim, criou o conceito denominado de ação social. E aí a pergunta não quer calar, obviamente, Deb, o que é ação social em Max Weber? O que Max Weber queria quando criou? Qual era o objetivo sociológico dele quando ele criou o conceito de ação social? Bem, assim como o objeto de estudo de análise da sociologia, de compreensão da sociedade, né, dos problemas, dos fenômenos sociais por parte da sociologia em Emile Durkheim era o fato social, Max Weber vai dizer que para entendermos o comportamento dos indivíduos em sociedade, consequentemente, para entendermos os problemas sociais, os fenômenos sociais, é necessário entendermos o objeto de estudo da sociologia que, para ele, era a ação social ou eram as ações sociais. Sendo assim, o que é a ação social? A ação social é toda ação que ganha um sentido no outro, que tem o outro e o comportamento, a realização de outras pessoas dessa mesma ação e que apresentam um sentido nessa coletividade. Colocando em outros termos, simplificando essa definição, a ação social é toda ação que ganha sentido quando muitas pessoas realizam, tá? Então, o que é uma ação social? A ação social é, por exemplo, o fato de que nós escovamos os dentes. A ação social é o fato de que nós tomamos banho, dormimos em certos horários, acordamos em outros, que nós nos alimentamos, que nós votamos, que nós saudamos as pessoas, né? Dizemos bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, tudo isso é ação social porque são ações realizadas por muitas pessoas na sociedade, por muitas pessoas dentro de um grupo social, dentro de uma cultura. Entenderam? É bem intuitivo. Ação social, ações da sociedade, ações realizadas por muitas pessoas da sociedade. É isso. Inclusive, com relação à primeira definição que eu dei, né, sobre essa questão de referenciar, de ter como referência o outro, é exatamente isso, só que com outros termos, com um termo um pouco mais bonitinho, um pouco mais, vamos dizer assim, dicionarizado. O que é isso? O que significa dizer que a ação social é uma ação que é realizada em referência ao outro, em referência à realização de outras pessoas? Significa dizer que não precisa você explicar. Não precisa a outra pessoa explicar. Não precisa existir qualquer tipo de explicação entre as pessoas que vão realizar essa ação. Por quê? Porque ela é uma ação social, ou seja, é naturalizada. Todo mundo já entende o seu significado. Todo mundo já entende, inclusive, o significado dessa ação para cada contexto, tá? Então, isso é uma ação social. Bom, eu dei aqui alguns exemplos, agora eu queria falar um pouquinho sobre os 4 tipos de ação social em Max Weber, e aí, a partir desses 4 tipos, eu ia apresentando exemplos, inclusive até ir relacionando, ir comparando com exemplos de fato social. Veja bem, pausa dramática, tá? Muitos alunos me perguntam se o fato social e a ação social são o mesmo conceito, né? E eu sempre digo a mesma coisa. Os exemplos da ação social são, sim, e a gente precisa reconhecer isso, os mesmos exemplos do fato social. Só que o fato social é uma coisa e a ação social é outra completamente diferente. E são conceitos que, inclusive, se refutam, né? São conceitos completamente antagônicos
essencialmente contrários porque foram fundamentados em bases metodológicas totalmente diferentes. Emile Durkheim, que criou o fato social através de uma perspectiva funcionalista. Ou seja, ele acreditava que para a gente entender o comportamento social, o famoso socialmente aceito, né, para entendermos consequentemente os fenômenos sociais, os problemas sociais, era necessário entendermos que o todo define as partes. O que quer dizer isso? Que a sociedade define o indivíduo. Ou seja, acompanhando essa visão de que a sociedade define os indivíduos, ou seja, essa visão funcionalista, o fato social é algo que impõe o comportamento, que impõe a padronização, que impõe os fenômenos sociais, os problemas sociais, de fora para dentro. Tanto que Emile Durkheim sempre argumenta em suas obras, nas suas principais obras, né, que nada vem do indivíduo, que o indivíduo ele não tem força suficiente para, por exemplo, produzir os conceitos, produzir as ideias, produzir as regras sociais que vão definir o comportamento dos indivíduos dentro de uma cultura, de uma organização social, assim como também não tem força, o indivíduo não tem força para sozinho gerar os problemas sociais. Por exemplo, um indivíduo gerar a pobreza, ou um indivíduo gerar a desigualdade social, um indivíduo gerar a problemática do suicídio, que inclusive foi teorizada por Emile Durkheim, que inclusive deu origem ao nome da sua grande obra, né? O Suicídio. Então, assim, para ele, o indivíduo, ele é influenciado pela sociedade. É a sociedade que gera nele as regras, os comportamentos, né, que vão ditar a sua identidade cultural e, ao mesmo tempo, é a sociedade que impõe também os problemas sociais para esse indivíduo. Então, sei lá, se uma pessoa, ela assaltou, ou se uma pessoa, ela está desempregada, ela não está desempregada porque ela quer, ou ela não assaltou porque necessariamente ela queria. Foi uma imposição social, foi uma coisa que veio de fora para dentro. Vamos para o Max Weber agora, que é o nosso estrela, o astro dessa aula. O Max Weber é totalmente o oposto, totalmente mesmo, tá? Ele não vai defender que é a sociedade que define os indivíduos. Ele não era um funcionalista. Funcionalismo é um método sociológico, tá? De análise. Ele defendia um método compreensivo. Dentro dessa lógica do método compreensivo, Max Weber acreditava que eram os indivíduos que definiam a sociedade, o oposto de Emile Durkheim. Então, a ação social, por mais que produza exemplos que se assemelham muito e em vários aspectos com o fato social, não é a mesma coisa que o fato social, tá? Não é porque as perspectivas sociológicas de análise são diferentes. Enquanto o fato social, repetindo, vai dizer que a sociedade define os indivíduos, que é algo que vem de fora para dentro. A ação social é produzida, segundo Max Weber, do indivíduo para a sociedade. Para o Max Weber, antes de qualquer ideia tornar-se uma ação social, ou seja, de qualquer ideia ser realizada, ser concebida, realizada e entendida por muitas pessoas de uma sociedade, ela estava na mente dos indivíduos, ela foi pensada pelos indivíduos, cada um ali com a sua própria ideia, só que em algum momento isso foi exteriorizado, foi apresentado como ideia para outras pessoas, essas outras pessoas também concordaram, porque também pensaram a mesma coisa, e pimba! Isso se tornou uma ação social. Então, uma ação social é uma ação que é referenciada no outro. É uma ação que só é social porque todas as pessoas envolvidas na ação a reconhecem e a entendem muito bem, tá? Vamos, então, agora aos tipos de ação social. Mas, antes disso, deixa eu só deixar aqui um momento para vocês tirarem um print, né? Para vocês também terem no caderno, tudo organizadinho e tudo mais. Então, vamos lá? Preparados? Tchá, tchá. Foi. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui um pouquinho que eu posso ir, né, mostrando para vocês no quadro. Ação tradicional. O que é a ação tradicional?
A ação tradicional é toda a ação motivada pela tradição e pelos costumes. Anotem aí no caderno de vocês. Eu não coloquei aqui no quadro, mas vocês anotem no caderno de vocês. Exemplos de ação tradicional. Gente, eu vou dar algumas, mas já adiantando para vocês que praticamente todas as ações que a gente realiza no dia a dia são exemplos de ações tradicionais, tá? Então, vamos lá. Bota aí. Comer, se alimentar, é uma ação tradicional, faz parte da nossa tradição se alimentar, inclusive se alimentar com talheres. Então, coloca aí, se alimentar. Se vestir, tá? Usar vestimentas. Se nós fizéssemos parte de culturas indígenas afastadas dos centros urbanos, talvez a ação tradicional, a ação social tradicional não fosse andar com roupas, com vestimentas, fosse andar nu. Mas na nossa sociedade, a ação social é andar com roupas. Então, pode botar aí. É da tradição, é do costume. O luto. O luto é um exemplo bem clássico, tá? De ação social tradicional. Casamento. O casamento é um exemplo de ação social tradicional. Casamento, namoro, noivado, ficar, tudo. Porque todo mundo entende. E todo mundo realiza. Todo mundo faz, né? Bom, agora vamos pro próximo. Ação afetiva, tá? Vamos lá. Pausa dramática. Adendo importante. O Max Weber, quando classificou esses 4 tipos de ação social, né, de ação, ele não queria engessar e categorizar cada tipo de ação, cada exemplo em apenas um determinado tipo de ação social, tá? Pelo contrário, ele só queria apresentar as motivações para as diferentes ações sociais. Só isso. Não à toa, é muito comum um tipo de ação social se encaixar em mais de um tipo dessas classes, dessas categorizações aqui, tá? Por exemplo, eu falei do casamento, né? O casamento é uma ação tradicional, inegável, faz parte da tradição, faz parte dos nossos costumes se casar. Ah, Debbie, mas o casamento ele vem caindo em desuso, né? Muitas pessoas já não respeitam mais a instituição casamento, ou muitas pessoas já não querem mais se casar, querem estudar, querem desenvolver outros lados da própria vida. Sim, mas ainda é uma ação social, porque muitas pessoas ainda se casam, então, logo, ainda é uma prática tradicional, uma prática da tradição, dos costumes, o ato de se casar. Então, ainda é uma ação social tradicional, só que também é uma ação afetiva, porque envolve sentimentos, tá? Geralmente envolvem sentimentos. Sempre envolve sentimentos? Não. Às vezes envolve objetivos. Às vezes envolve você, sei lá, conseguir ter uma condição financeira mais estável, ou simplesmente ter uma pessoa para dividir as coisas da vida, não necessariamente através de um amor romântico, mas de algo mais pragmático, né? Só para vocês verem como se encaixa no tradicional, na afetiva ou nos fins, né? Que é basicamente alcançar um fim. Outro exemplo, o luto. O luto que se encaixa no tradicional porque é motivado pelos costumes, pela tradição, também se encaixa na ação afetiva. Por quê? A ação afetiva é motivada pelos sentimentos e o luto é o sentimento de dor, de perda. Gente, sentimentos, anotem aí com asterísticos, né? Como OBS, observação. Sentimentos aqui são todos os sentimentos. Então, é amor, é paixão, é orgulho, é felicidade, mas é ódio, é raiva, é vingança. Qualquer tipo de ação que envolva sentimentos, motivada por sentimentos, Max Weber vai dizer que se for coletiva, se for social, é uma ação social afetiva, tá? Por isso que eu disse que casamento e luto se encaixam nos dois, tanto tradicional quanto afetiva. Eu vou dar um outro exemplo que é classicão também, tá? Você vê um filme muito triste e chorar. Ver um filme, por exemplo, A Lista de Schindler, e chorar. Você foi motivado por um sentimento de raiva, de indignação, de tristeza pelas cenas, né? Porque é um filme muito chocante, ao mesmo tempo muito bem produzido, bonito, tem uma filmografia muito, né, bem produzida. E aí você vê aquilo tudo, você, enfim, é levada a chorar, né? E ficar arrasado com as cenas. Ou seja, é uma ação
afetiva. Se alguém chegar na sala da sua casa e ver você vendo a lista de Schindler e chorando, ela automaticamente vai entender, provavelmente vai ficar um pouco emocionada também, tá? Mas, enfim, qualquer tipo de ação que envolva sentimentos é uma ação afetiva. Ah, passou na rua e viu um morador em condição de rua sendo agredido, ficou revoltado, ligou pra polícia, esbravejou, gritou, solta ele, é uma ação social afetiva. Geralmente em casos extremos de... Gente, não é desigualdade. Casos extremos de injustiça. Veio a palavra, tava voltando a ver. Em casos extremos de injustiça, a ação social afetiva acontece muito rapidamente. Inclusive, sempre tem quadros, né, de programas estilo Fantástico e tal, que tentam fazer um estudo antropológico de casos como esse, né, de uma pessoa sendo injustiçada e a reação das pessoas. A reação das pessoas se encaixa perfeitamente, tá? Se encaixam, que é plural, né? As reações se encaixam nesse exemplo de ação afetiva de Max Weber. Vamos pro próximo? Vamos. Ação racional com relação a valores. Qual a diferença aqui, galera? A diferença é a palavra racional. Então, já vou até grifar aqui, grife no caderninho de vocês também. Porque já é uma coisa pensada, né? Então, já tem uma diferença, já tem um diferencial. A ação racional com relação a valores é uma ação... ou são ações, tá? Coletivas, óbvio que para ser social tem que ser coletivas. São ações motivadas por valores. Única e exclusivamente por valores, tá? Tem um exemplo, tem vários, mas tem um exemplo que eu adoro usar, que para mim é um dos melhores, que é, por exemplo, as manifestações. Eu que sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu me recordo com muita clareza, com muita tristeza no coração, mas com muita clareza também, o caso da Marielle, do assassinato da Marielle, né? E eu acho que é um ótimo exemplo para essa ação racional com relação a valores. Eu lembro que quando a Marielle foi assassinada, quem já acompanhava o trabalho dela e já sabia, né, com as áreas do poder que ela mexia, que ela afrontava, como, por exemplo, as milícias aqui no Rio de Janeiro, né? Todo mundo já sabia que um dia, algum atentado ela ia sofrer. E quando ela foi assassinada, ninguém foi pega de surpresa, totalmente de surpresa, no sentido de, nossa, não acredito porque isso aconteceu com a Marielle. Todo mundo meio que aconteceu, que estava todo mundo já imaginando que um dia aconteceria, né? E aí todo mundo rapidamente foi para a Alerj. Aonde você estivesse, você teve aquela correria, ficou lotada, abarrotada a Alerj. E eu me recordo de conversar com pessoas próximas, com amigos, com amigas, e do sentimento de todas essas pessoas ser o mesmo. Todo mundo estava ali, todo mundo entendia muito bem o que estava acontecendo, todo mundo sabia que deveria estar ali por ela e pela luta dela, que era uma luta muito importante, todo mundo sabe, né? Não precisa nem falar aqui, todo mundo sabe o que é a milícia, principalmente o que é a milícia no Rio de Janeiro, né? E aí, o que ficou claro foi o seguinte, todo mundo sabia que o assassinato da Marielle nunca seria resolvido, ou muito dificilmente seria resolvido. Porque todo mundo sabia que pessoas muito grandes estavam por detrás desse assassinato, né? E que simplesmente a morte dela acabaria passando, acabaria sendo esquecida. Mas todo mundo estava ali porque todo mundo queria demonstrar esse valor. Todo mundo queria demonstrar que estava ali porque entendia o que tinha acontecido, o que já estava acontecendo há algum tempo e o que tinha acontecido e o que aconteceria. Ou seja, não se tratava de fins. Ninguém estava manifestando no dia da morte da Marielle pensando, nós vamos conseguir atingir o fim que é a morte dela ser solucionada e as pessoas serem presas. Não, nós estávamos lá pelos valores. Nós estávamos demonstrando, olha, nós sabemos o que está acontecendo. Vocês podem nunca prender os responsáveis, mas nós sabemos. E é a mesma coisa com qualquer tipo de manifestação. É a mesma coisa com qualquer tipo de manifestação religiosa. A crença, né? O vínculo entre a fé e o fiel. É a mesma coisa, tá? Vamos agora à ação racional com relação a fins. Muito simples, tá? Esse tipo de ação é motivado por um objetivo. Ou seja, é motivado por um alcance, pelo desejo de alcançar algo. Exemplo, classicão, que sempre cai muito bem. Vocês que estão me assistindo nesse momento.
Por que vocês estão assistindo essa aula? Né? Por que vocês estão estudando tanto, se dedicando tanto, traçando objetivos, mudando a sua rotina para se encaixar nesse cronograma de estudo e tudo mais? Por quê? Porque o grande objetivo é a aprovação. Então, todos vocês que estão estudando, inclusive nem precisam explicar uns para os outros o porquê que estão estudando, nem para os familiares, amigos e tudo mais, vocês estão realizando uma ação racional com relação a fins, ou seja, uma ação social que busca alcançar um objetivo. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa explicação e dessa aula sobre Max Weber e aguardo vocês nas próximas aulas de Sociologia aqui no canal do YouTube do Descomplica. Beijo da Deb, tchau!